18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você na sintonia certa. Boa noite, Nathalie Moraes. Boa noite, Karine Leão. Muito boa noite, Carlão. Boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. É isso aí. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite aqui no 18 horas. Ou salve pra você que nos acompanha ao vivo nas redes sociais no @18horas news. Boa noite, gente. Nathalie já que ele estou. Mix. Agora, olha, ouvinte, você pode participar, hein? O nosso WhatsApp tá aí à sua disposição. É só você acionar, mandar um toque especial pra gente aí, participar do 18 horas. É o 99488-7592, né, Karine? Exato, manda um zap pra gente. A gente quer saber a sua opinião, o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas. Fala pra gente, dá um oi pra gente, né, Carlão? Sim, participe, 6 e 2. Mix. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. Caso de polícia no Tribunal de Contas. Conselheira Yara Lins denuncia que foi vítima de injúria e difamação na Delegacia Geral. Seca afeta a zona urbana de Manaus e moradores precisam cavar poços artesianos em busca de água. Polícia Federal explica por que explodiu balsas na orla de Manaus. 6 horas, 2 minutos da melhor programação de Manaus. A partir de agora você confere até às 7 da noite os destaques do dia no ar, hein? Só pra você, mais uma edição do programa 18 horas. Tudo isso aqui no melhor Mix do Brasil. E hoje é sexta, hein? Sexta-feira, 6 de outubro de 2023, no ar. 18 horas. Agora lá no Tribunal de Contas do Estado, hein? Virou casa da mãe Joana. Tudo pode, tudo é permitido, inclusive chamar a presidente recém-eleita Yara Lins de puta, vadia e vagabundo. Olha isso, hein? E quem disparou todos esses xingamentos aí foi, né, o colega dela, o próprio colega dela que senta ali pertinho dela, que é o conselheiro Ari Moutinho, colega de trabalho, cara. Nada mais, nada menos, né, Carlão? O baixo nível e as agressões foram um assunto do dia aqui em Manaus e virou caso de polícia. Yara Lins denunciou o conselheiro Ari Moutinho por crime de injúria, ameaça e tentativa de tráfico de influência. O conselheiro Ari Moutinho negou os xingamentos e disse apenas que deu bom dia ao cumprimentar Yara Lins. E o caso teve direito à entrevista coletiva e contratação de uma advogada. E você sabe quem é a advogada? Sim, é a Catarina Estrela, que recentemente foi comparada a uma cadela por um promotor de justiça. Yara Lins estava acompanhada de 2 conselheiros do TCE. Do filho Fausto Santos, que é deputado federal e funcionários do tribunal. Bom, a disposição da atual presidente do Tribunal de Contas do Estado, Yara Lins, é chegar ao impeachment do conselheiro Ari Moutinho. A repórter Odinei Araújo tem mais informações dessa crise na cúpula do Tribunal de Contas do Estado. Vamos acompanhar. A conselheira do Tribunal de Contas do Amazonas, Yara Lins, registrou a ocorrência na Delegacia Geral da Polícia Civil contra o colega conselheiro Ari Moutinho Júnior. Segundo Yara Lins, eleita esta semana para a presidência da Corte para o biênio 2024-2025, ela foi agredida com palavras de baixo calão e ameaçada por Ari Moutinho antes do início da sessão plenária que a elegeu na última terça-feira, dia 3. Fui agredida dentro da minha função, dentro do plenário do Tribunal de Contas. E o vídeo mostra, depois que eu fui agredida, eu fiquei paralisada e passei a mão do rosto dele e disse: você é um infeliz, por isso que sofre tanto. E ele sarcasticamente tentou pegar no meu rosto e jogou beijo para mim. Depois, na sessão, quando eu teve a minha fala, eu disse: eu agradeço a Deus, tudo posso naquele que me fortalece. Mas eu só temo a Deus, não temo homem, não temo ameaça. E ele gritou lá da tribuna: amém! A conselheira disse que espera que a justiça puna o seu agressor. Eu peço justiça. Justiça porque eu sou a única mulher, a única conselheira lá do tribunal e represento as servidoras da minha instituição. Eu relutei muito em vir aqui fazer essa denúncia.
mas eu não poderia me acovardar, como muitas, por ameaças. Eu não aceito ameaças. Eu quero que a justiça puna o agressor para que acabe com a violência contra as mulheres. Eu peço justiça das autoridades. Ainda segundo Yara Lins, Ari Moutinho ainda atacou outro conselheiro e teria dito que usaria autoridades do judiciário para lhe prejudicar. A advogada da conselheira, Catarina Estrela, disse que o conselheiro denunciado cometeu 3 tipos de crimes. Se verifica 3 crimes, né? Uma injúria causada em que ela foi xingada. Verifica-se também no exercício da função, né? Verifica-se também o crime de ameaça e uma tentativa de tráfico de influência, de dizer que tinha ali no STJ influência sobre determinado órgão. A doutora Yara precisou tomar medidas judiciais para que a votação ocorresse no tribunal para a eleição, de modo que havia um grupo que tinha interesse no adiamento daquela sessão. Portanto, as agressões podem ter por motivação desestabilizá-la para suspender a sessão. O 18 Horas tentou falar com o conselheiro Ari Moutinho, mas até o fechamento da reportagem, ele não se pronunciou. Já o Tribunal de Contas do Amazonas, em nota, assinada pelo presidente Érico Desterro, informou que não recebeu qualquer comunicação sobre o ocorrido. Ainda conforme a nota, o TCE tem canais de denúncia e enfrentamento contra qualquer tipo de assédio, discriminação e desvios de conduta, inclusive com tratamento diferenciado às mulheres. Odinaia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. A presidente do Tribunal de Contas do Estado, Yara Lins, também formalizou a denúncia à Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa, presidida pela deputada Alessandra Campelo. Ela também foi à presidência do Tribunal de Justiça denunciar o caso e, como já dissemos, a presidente do Tribunal de Contas disse que vai às últimas consequências contra o conselheiro Ari Moutinho. 18 Horas. 6 horas e 8 minutos em Manaus, e a violência psicológica se caracteriza pela humilhação, ameaça, perseguição, manipulação, chantagem ou outras ações que causem prejuízos à saúde mental. E de janeiro a setembro deste ano, as delegacias especializadas em crimes contra a mulher em Manaus registraram 2.470 boletins de ocorrência sobre violência psicológica contra a mulher. Vamos acompanhar mais detalhes a respeito do assunto com André Meirelles. A violência psicológica se caracteriza pela humilhação, ameaça, perseguição, manipulação, chantagem ou outras ações que causam prejuízos à saúde psicológica. O objetivo do autor é desestabilizar mentalmente a vítima, fazendo com que ela perca a vontade de expressar decisões e opiniões, como explica a delegada titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, Débora Mafra. E ela sempre recebe muitas violências no momento que ela se abre num formato de querer dar uma opinião, de querer dar uma sugestão, porque toda vez eles usam várias palavras. Uma delas, você não sabe nada, cala sua boca, eu que sei tudo, você só fala besteira, empurram essa mulher muitas vezes, perseguem ela onde ela esteja, porque eles sempre acham que ela está traindo, eles ameaçam de morte, ameaçam de tirar os filhos, fazem chantagem dizendo que vão se matar. Tudo isso faz parte da violência psicológica, são vários atos que realmente ferem a integridade psicológica da vítima a ponto dela mudar o seu comportamento e a sua personalidade. A delegada Débora Mafra orienta ainda que é importante ficar atento às mudanças comportamentais das mulheres, como o descuido com a aparência, isolamento, tristeza e depressão, que muitas vezes ocasionam doenças autoimunes e físicas. Então esses sinais são as dicas para que os familiares e amigos próximos reparem que ela mudou totalmente,
de comportamento, e essa mudança geralmente é porque ela está sofrendo violência psicológica. E muitas vezes, quando você vai conversar com a vítima sobre essa situação, ela vai dar algumas desculpas que é natural, porque ela não está bem psicologicamente, como ele está cansado, ele está passando por algum problema no trabalho, ele tem muitos traumas da infância. Na verdade, é um momento dele, ele está meio cansado, exausto, e muitas vezes ele fala coisas que eu não gosto. Aí, quando convidam ela para ir até uma delegacia ou fazer a denúncia, ela nega porque ela acha na cabeça dela que é algo passageiro e que vai passar. Conforme a polícia, esse tipo de crime geralmente não deixa vestígios e materialidade, como nos casos de lesão corporal, mas podem ser materializados por registros de imagens de câmeras de seguranças, prints de mensagens trocadas ou até mesmo testemunhas. Caso a mulher não possua provas, ela também deve registrar o boletim de ocorrência, pois a palavra dela deve ser priorizada. A denúncia de crimes contra a mulher pode ser realizada 24 horas pelo Disque 180 da Central de Atendimento à Mulher ou pelo 181. A vítima pode procurar a delegacia mais próxima ou registrar a denúncia no site delegaciavirtual.cinesp.gov.br. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6h12 em Manaus, e um homem que não teve a identidade revelada foi detido pela suspeita de iniciar um incêndio em uma área de mata nas proximidades da Avenida Perimetral Thales Loureiro, no bairro Ponta Negra, zona oeste de Manaus. E esse caso foi na madrugada, de ontem para hoje, de quinta para sexta-feira, mais uma madrugada de fumaças aqui em Manaus. Eu vi um pedacinho desse vídeo no Instagram, Carlão. O caso, pois é, foi flagrado pelo vereador Rodrigo Guedes, que fez um vídeo e publicou, claro, nas redes sociais. O vereador conseguiu identificar o foco do incêndio e diversas árvores derrubadas, cercadas por garrafas, segundo ele, materiais inflamáveis como álcool, aerosóis e outros objetos suspeitos. Esse flagrante indica que alguns focos de incêndio em matas têm sido provocados por ações criminosas propositadamente. O caso do incêndio nas matas do Dom Pedro, próximo à Bola das Estrelas, por exemplo, também é suspeito de ter sido criminoso, Karine. Exatamente, foi informação inclusive da Nathalie Moraes, que conversou com os bombeiros que trabalhavam lá para apagar esse foco de incêndio na Bola das Letras. Essa é a suspeita do Corpo de Bombeiros. Bom, as autoridades devem, é claro, ficar atentas para esses casos, para evitar que a cidade perca as últimas ilhas de vegetação. Tem maluco para tudo nesse mundo, a gente já sabe, infelizmente. Aqueles que não gostam de árvores, sei lá por que motivo, aqueles que também aproveitam esse momento para tocar fogo em áreas verdes, para limpar terrenos, a gente não sabe o motivo, mas o que a gente sabe é que, ainda segundo o Corpo de Bombeiros, vários incêndios que estão acontecendo aqui na cidade de Manaus é de origem humana. O que não é nada legal, né, Karine? É crime. É um então, crime. Essas pessoas estão doidas, gente. Não é possível. Não sei o que dizer. A situação já está nesse ponto e a galera está tocando fogo na mata aqui, nos pequenos, né, nas pequenas ilhas de vegetação aqui na cidade. E é uma tradição que já deu, né? Essa tradição. É uma das tradições que tem que acabar. Essa história de queimar o lixo, né? As folhas, gente. Para com isso, pelo amor de Deus. Para 6h14, você no melhor mix do Brasil. Mix. Olha, o Rio Negro baixou mais 11 centímetros de ontem para hoje, deixando a marca no Porto de Manaus em 14 metros e 79 centímetros. Estamos a 1 metro e 16 centímetros da maior seca da história do Rio Negro, que foi em 2010, quando o nível do Rio Negro chegou a 13 metros e 63 centímetros. Bom, e tudo indica que vamos ter esse ano a maior seca da história. Para a gente ter uma ideia aí, desta data, dia 6 de outubro do ano de 2010, nessa maior seca histórica, o nível do Rio Negro era de 16 metros e 11 centímetros, maior do que está hoje, e bateu o recorde no dia 24 de outubro de 2010. Bom, as consequências estão se agravando a cada dia da seca deste ano. Agora são 42 municípios em estado de emergência, 18 em alerta e apenas 2 em estado de normalidade. Karine, circulam nas redes sociais vários vídeos e fotos chocantes mostrando aí a seca em vários municípios. Rios inteiros secaram
quase que por completo, ficando apenas um filete de água. Os lagos também secaram. Tefé, por exemplo, né, Karine? Exatamente, exatamente. E o repórter André Meirelles está aqui com a gente ao vivo. Tem mais informações sobre os efeitos dessa seca severa que já atinge 273 mil pessoas. Muito boa noite, André. Então, para ter acesso à água, parece que os moradores aqui em Manaus mesmo já estão cavando poços com as próprias mãos ou com uma pá, com o que tem, né? Com o equipamento, digamos, que tem para conseguir água, numa atitude de total desespero, não é, André? Conta mais pra gente. Boa noite. Muito boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que nos acompanham aqui na 100.7. É isso mesmo, não tem faltado águas apenas para navegação, não. Tem faltado também para beber, água potável aí. Moradores de comunidades ribeirinhas de Manaus têm reclamado da situação que precisam aí cavar poço perto de casa, né? Isso utilizando muitas das vezes algumas ferramentas que tem ali em casa para começar a cavar esse poço e às vezes usando as próprias mãos mesmo ali para cavar esse tudo aí em busca de água potável. Por exemplo, na comunidade Puraquequara, a terra seca já foi uma área com muita água, mas a estiagem mudou o cenário por lá. Moradores do bairro, que fica na zona leste da capital, relatam que esse ano, pelo menos, eles não tinham acompanhado uma seca como essa que foi aí, de 2010, né? Que teve uma seca muito grande, mas até o momento não chegou ao nível dessa que eles estão acompanhando nesse momento. E também a comunidade de São Francisco do Mainã está cercada aí por lama. Somente embarcações pequenas conduzidas por quem conhece bem ali os caminhos dos rios na vazante conseguem chegar, né? As embarcações maiores, como um barco escola, estão atoladas e não há previsão para que voltem a navegar. Quem enfrenta dificuldades para ter água potável, alimentos e acessos a serviços básicos só espera por ajuda. Por exemplo, a Prefeitura de Manaus disse que montou uma força-tarefa emergencial, tudo isso para levar ajuda humanitária às vítimas da estiagem. Disse ainda que 3.500 famílias ribeirinhas já foram beneficiadas com centenas de cestas básicas, kits de higiene e água potável, né? E a gente vai ouvir a fala agora do Wanderson Costa, que é o secretário da Agricultura, Abastecimento e Centro Comercial Informal. Vamos acompanhar. A partir de hoje, até o fim de semana, nós estaremos adentrando em outras comunidades, descendo um pouco mais o Rio Negro. Até sábado e domingo dessa semana ainda, nós estaremos descendo o Rio Amazonas. Vamos atender os mais distantes, que fica lá no Caramuri, que fica uma comunidade no Caramuri, que fica já nessa região, mas é uma região que nós temos um acesso terrestre. Estamos mobilizando uma logística para, a partir de amanhã, fazer as entregas também nessa região. 18 horas. A gente ouviu a fala do Wanderson Costa aí falando sobre a situação que a Prefeitura de Manaus tem ajudado os ribeirinhos aqui, né? E com a vazante severa, mais um lago secou totalmente aqui em Manaus. Agora são mais de 50 famílias que dependiam do Lago Mauá para o trabalho e tráfego na zona leste de Manaus, que estão agora com dificuldade de locomoção e de acesso à água potável. Este é o segundo lago que seca totalmente aqui na capital durante essa vazante. A seca também afeta a pesca e o turismo comunitário que existe aqui há mais de 20 anos no local. Em período de cheia, os próprios moradores usam o lago para transportar turistas até o encontro das águas e outras comunidades ribeirinhas tradicionais, né, como o lago de Janauari e Catalão em Iranduba, na região metropolitana do Amazonas, aqui de Manaus, né? Então a gente tem essa informação de quem dependia aí, né, pessoal de Manaus, ribeirinhos, que muitas das vezes eles fazem essa conexão, né? São ribeirinhos aqui da cidade de Manaus e acabam dependendo também do interior do Amazonas e o rio, né? Com certeza, né, Karime, Carlão, o rio é o principal aliado desses moradores que dependem de comida, de água potável e que faz essa conexão entre as comunidades, entre também cidades do interior aqui do Amazonas. Karime, Carlão. Lembrando, André, ouvinte, que esse cenário vai piorar, tá? A própria Defesa
Defesa Civil do Estado do Amazonas já falou no mês passado que essa seca severa, esse período vai se estender até janeiro de 2024 e pode afetar pelo menos 500 mil pessoas com todo tipo de prejuízo. Isso é uma previsão inicial ainda. Isso é uma, né? Exato, uma previsão inicial. É claro que pode ser pior, mas a gente já sabe, um laudo e uma informação da própria Defesa Civil do Estado, que pode chegar até janeiro do ano que vem, afetar pelo menos 500 mil pessoas em todo o estado e afetar de forma severa. E a Defesa Civil do Estado falou em desabrigado, desalojado, aumento de doenças e até de mortes como consequência desse período de severo de seca e estiagem. Novamente, pode ser um cenário muito pior. E o que estamos fazendo até o momento? Nada foi planejado, nada foi feito a contento. O que estamos passando agora poderia ter sido evitado, porque o Estado tinha informações, sim, de que essa seca desse ano, esse período de estiagem seriam muito severos. Não se programou, não se planejou. E agora estamos vivendo esse desespero da população com falta de comida e falta de água potável. Esse período vai se estender até o ano que vem e, de novo, cadê o planejamento do governo do estado? 6h22, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, mesmo com toda a seca severa nos rios impactando as viagens e barcos no Amazonas, a Manaus Cult e a Amazonas Tour anunciaram uma força-tarefa conjunta para receber mais de 25 mil turistas que desembarcarão na cidade a partir do dia 24 de outubro durante a temporada de cruzeiros 2023-2024, cara. Então, né, Carlão, para essa temporada espera-se que o Porto de Manaus receba uma certificação da Marinha do Brasil, permitindo que navios com até 365 metros de comprimento, com capacidade para 7,6 mil passageiros, atraquem por aqui. Foi realizada uma reunião de alinhamento entre os órgãos e entidades envolvidas na operação aí para discutir os detalhes desse receptivo turístico. A operação ela abrange desde a segurança dos turistas durante suas viagens pelos rios da região até a circulação deles pelas áreas turísticas da cidade. Resta saber se os transatlânticos não vão ficar encalhados, né? Porque é um problema com os rios com um nível muito baixos aí. E realmente a paisagem, né, na seca não é das melhores para os turistas. Muita sujeira nas margens dos igarapés, rios e lagos. Gente, eu não sei nem como é que eles vão chegar aqui perto, vai. Fora todo o cenário de tragédia que estamos passando aqui em Manaus e aqui em todo o estado. Vão chegar como nos lugares? Vão fazer passeio como? Vão ver o encontro das águas? Disso, né? Eles têm que estar sabendo o que está acontecendo nessa situação. Exato. A princípio, isso. Será que estão sabendo, né? Não é possível. Bom, se o Sul e Sudeste não sabe, mas realmente não estamos vivendo aí um melhor momento para o turismo. Calor extremo, a seca, toda essa tragédia, essa paisagem. Fora a cidade coberta de fumaça e fumaça tóxica. Falta chuvas, enfim, tudo que o turista realmente não deve apreciar nem está esperando num passeio aqui para o Amazonas. 6h24. Mix. Olha, por falar em fumaça, uma ação da Polícia Federal em conjunto com o IBAMA chamou a atenção da população ontem. Foram incendiadas 2 balsas de garimpo aqui ao lado da ponte do Rio Negro, contribuindo ainda mais para a poluição do ar que o Manauara respira, nós, né? Ou seja, né, Carlão, literalmente colocaram lenha na fogueira. A repórter Nathalie Moraes está aqui ao vivo com a gente, tem mais informações. Muito boa noite, Nathalie. Você acompanhou a coletiva de imprensa da Defesa da Polícia Federal a respeito do assunto, né? E muita gente aqui ficou assustada com a fumaça negra, resultado da explosão das balsas com combustível e tal. Enfim, a gente não sabe se realmente tinham combustível, o que foi queimado aí nessa ação da polícia. Conta pra gente, Nathalie. Boa noite. Boa noite, Karime, Carlão, boa noite, ouvintes, ligadinhos conosco aqui no 18 horas. Então, Karime, em plena crise da fumaça que atinge Manaus e os municípios aqui da região metropolitana, a Polícia Federal deu aí mais uma contribuição para acabar piorando o ar que a gente está respirando aí nos últimos dias. Ao incendiar
incendiar 2 balsas de garimpeiros ilegais durante a Operação Draga Zero em pleno Rio Negro. Essa ação aconteceu ali logo após a ponte Felipe Dal, a ponte Rio Negro, né? Do outro lado do rio, vamos dizer assim. Essa operação, Karime, ela teve início ainda no fim de agosto. E segundo aí informações repassadas durante a coletiva de imprensa, nessa quinta-feira eles apreenderam 9 dragas, destruíram 2, mas ao longo da operação já foram destruídas aí pelo menos 302 balsas que carregavam aí equipamentos, né, para a dragagem dos rios em busca de ouro e outros minérios. Nessa sexta-feira, aí durante a entrevista coletiva lá na sede da PF, os delegados que atuaram na operação deram alguns detalhes dessas investigações. Quanto aos questionamentos sobre a decisão de incendiar os equipamentos aqui na orla da cidade, que há mais de 2 semanas aí a gente vem sofrendo com esse fumaceiro das queimadas, o chefe da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal, o delegado Adriano Sombra, afirmou que os danos causados pela destruição dessas dragas não ofereceram riscos à saúde humana e foram muito menores do que os riscos que poderiam serem trazidos aí por esses garimpeiros. Karime, vamos conferir aí o que disse o delegado Adriano Sombra. Relacionado à destruição de dragas, isso daí acontece em todas as operações da Polícia Federal. A fumaça que é gerada relacionada a uma destruição, ela é muito pequena, então dura em torno de 15, 20 minutos. E essa fumaça que a gente tem visto no entorno de Manaus são relacionadas a queimadas que duram às vezes 5, 6, 7 dias. Então é comum mesmo que ocorra uma certa fumaça em qualquer atividade da Polícia Federal, em qualquer ação de desintrusão de garimpo. No entanto, não tem relação direta com a fumaça que a gente encontra em Manaus, porque o dano que as dragas, que o garimpo ocasiona tanto ao meio ambiente como também à sociedade é muito maior. A gente fez levantamentos prévios antes de fazer as atividades desse garimpo e a gente constatou que de fato as denúncias que foram realizadas estavam sendo concretizadas. No local nós encontramos mercúrio, foi encontrado ouro, foram encontradas anotações específicas que relacionavam com contemporaneidade à atividade garimpeira sendo realizada. Então não existia outra coisa a se fazer naquele momento. 18 horas. Massinha a mais num lugar que tá pegando fogo. É pouco. Essa relação não convenceu. Você me desculpa, mas não convenceu. E só fez a coletiva depois da repercussão negativa, depois de toda a sociedade reclamar daquela fumaça negra, uma fumaça preta, no meio de um incêndio que nós já estamos vivendo aqui em Manaus, gente. Não convenceu. Me desculpa, mas não convenceu. Enfim. Então, Karime, durante a entrevista coletiva, um outro ponto destacado aí pela Polícia Federal, nessas dragas aí de garimpo ilegal, foi a presença de mercúrio, né? Eles destacaram que a presença de mercúrio nessas regiões apresenta níveis de contaminação que estão até 100 vezes maiores do que é permitido o que seria permitido ali na região, principalmente ali na região do Rio Madeira. Além do mercúrio, outras substâncias foram deixadas por conta da extração ilegal de minérios, principalmente ali na região do Juruá. Outro ponto que eles também destacaram é que a presença dessas dragas de garimpo ilegal nesses locais inéditos, como aqui praticamente na orla da cidade, estão sendo influenciadas aí por 2 motivos, Karime. Um deles é o aumento no combate desse tipo de operações, né? Eles destacaram que eles têm feito esse tipo de operações com maior frequência. E outro é a seca extrema aqui no estado. Né? Ué... Tá difícil, hein? Pois difícil de Karime, entender essa explicação. O superintendente da Polícia Federal aqui no estado, Humberto Ramos, falou que as ações dos órgãos de combate precisam sim realmente serem mais enérgicas para diminuir essas ações criminosas. Vamos conferir aí o que disse o superintendente. Estamos montando bases operacionais em vários municípios no interior do Amazonas, espraiando um pouco as nossas ações, desconcentrando um pouco a atuação da Polícia Federal, que muitas vezes é concentrada aqui na região de Manaus, a fim de que a gente possa conter
o avanço das ações criminosas em regiões mais afastadas, mas sem deixar de dar uma atenção especial à região metropolitana, que tem sentido o impacto direto dessas iniciativas. Então, o nosso esforço é promover uma ação integrada, coordenada da Polícia Federal com os outros órgãos, atacando todos os crimes ambientais que acontecem aqui em Manaus, porque tudo faz parte de um sistema que tem como produto final cometer crimes ao meio ambiente. Então, a ação de ontem tem uma conexão com essa estratégia de enfrentamento dos crimes aqui no estado e esse movimento que temos tentado executar de conter o avanço dessas iniciativas nas proximidades da região metropolitana, sem deixar de atuar nos pontos mais afastados. Fizemos operação no Rio Japurá, fizemos operações no Rio Solimões, nas proximidades de Tabatinga. Recentemente batemos o recorde de destruição de dragas no Rio Madeira. Portanto, são várias iniciativas de maneira coordenada que têm como objetivo justamente inibir, conter e reprimir esse tipo de ação. 18 horas. Então, Karime, a gente ouviu aí a fala do Humberto Ramos, ele que é superintendente da Polícia Federal aqui no estado, e esse aí foi o balanço apresentado na manhã de hoje pela Polícia Federal sobre a Operação Draga Zero. Karime, Carlão. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Beleza, Nathalie, agora 6h31, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Entrevista do dia. Olha, como nós já divulgamos aqui no 18 horas, os deputados estaduais aprovaram um projeto de lei do governo do Amazonas que autoriza a contratação por tempo determinado de até 2.000 profissionais de enfermagem em regime temporário. Exatamente, Carlão. Essa contratação direta vai acabar com as cooperativas e coloca em risco, é claro, a qualidade dos atendimentos nos hospitais, principalmente nas UTIs, onde os profissionais têm que ser especializados. E o projeto de lei fixa salários desses profissionais em R$3.200 para 13 plantões de 12 horas, o que dá um valor aí de pouco mais de R$20 por hora de trabalho, um valor insignificante, até humilhante para os enfermeiros. Carolina. Exato, Carlão. E para falar mais sobre esse projeto e as consequências, vamos conversar agora com a advogada do Instituto de Enfermeiros Intensivistas do Amazonas, Elziete Rodrigues. Muito boa noite, doutora. Seja bem-vinda ao 18 horas. Obrigada por nos atender. Boa noite. Então, como vocês avaliam a aprovação desse projeto de lei? A categoria formada aí por 280 enfermeiros intensivistas vai sair perdendo? Boa noite, doutora. Boa noite. Primeiramente, boa noite, Karine. Boa noite. O IET, enquanto terceirizada, disputa serviço especializado em terapia intensiva em 34 UTIs, adulto, mulher e pediatria. E essa tag aprovada não traz benefícios aos profissionais enfermeiros, pois a remuneração mensal estabelecida é abaixo do que hoje nossos profissionais recebem e, principalmente, desvaloriza a categoria. Olha só, os enfermeiros intensivistas aí, o valor do plantão de 12 horas é de R$800 e vai aí ser reduzido para R$200, é isso mesmo? E os atuais enfermeiros que fazem parte do IET vão aceitar essa redução brusca, inclusive? Eles vão assinar esse novo contrato direto com o governo, doutora? Infelizmente é isso, Carlão. O governo realmente fez essa proposta, né, de valor muito abaixo do que hoje os R$800 que nossos profissionais recebem. E conforme que dispõe essa tag, os enfermeiros intensivistas terão uma algo menos do que recebe atualmente por 15 plantões mês. E posso afirmar que os enfermeiros intensivistas do IET não estão de acordo com o valor proposto e que não assinaram a tag. Entendi. A gente sabe, inclusive, doutora, que o governo do Amazonas deve mais de 4 meses de pagamento para o IET. Como é que ficam esses pagamentos atrasados com o fim dos contratos com as cooperativas? Em relação aos pagamentos que estão em aberto, o governo do estado não sinalizou como irá proceder, mas que enquanto estamos atuando dentro das unidades, desempenhando os serviços, os atrasos são frequentes, então acredito que não será diferente. Bom, risco de mortes nas UTIs, se os enfermeiros contratados pelo Estado não forem qualificados para atuarem como intensivista, esse risco vai aumentar, não é? Certamente, considerando que nós estamos falando de assistência a pacientes graves, ou seja, aquelas vidas no momento de maior vulnerabilidade da saúde, com alto risco de morte. Precisamos ter respeito muito grande pelos profissionais que vão estar atuando,
pois eles atendem pacientes totalmente dependentes da assistência de enfermagem que está ali 24 horas. E o enfermeiro de UTI, ele leva pelo menos 3 anos para se tornar um profissional com conhecimento avançado, com a habilidade técnica para cuidar de paciente grave. Então, assim, há um risco, como em qualquer profissão, mas dentro da UTI, que dentro da área da saúde é um ambiente que precisamos de profissionais extremamente capacitados, é a enfermagem que está ali ao lado. E os estudos apontam que profissionais com pouco treinamento, habilidade, competência, experiência na área de terapia intensiva aumenta a mortalidade nessas unidades e também o risco de sequela aos pacientes. Sem dúvida, sem dúvida. Doutora, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no 18 Horas. Nós que agradecemos o espaço e a oportunidade. Uma boa noite. Boa noite. Conversamos com a advogada do Instituto de Enfermeiros Intensivistas do Amazonas, a doutora Elziete Rodrigues. Hora 6h36, Karime, tudo leva a crer aí, né, que o governo do estado está criando as condições para entregar o sistema de saúde do Amazonas, não é isso, Karime? Exato, e vai entregar para uma grande organização social, as famosas OS. Isso deve acontecer no futuro muito breve, pelo que a gente está vendo. Essas organizações sociais, essa organização especificamente, vai determinar os salários dos profissionais e o quanto o governo vai pagar pelos serviços. É uma grande negociata, não tem outra palavra, né? Colocando em risco o quê? A nossa vida, a vida das pessoas. Tem muito interesse aí nessa negociata, nesse esquema, sem dúvida. Isso é muito grave e nós aqui do 18 Horas, né, Carlão, estamos alertando com antecedência para variar, tá? O serviço de saúde pública, que já é ruim, vai piorar. Karime, sem dúvida é um grande esquema. Se isso acontecer, nós vamos ficar na mão de uma OS, ou seja, um grupo com o total monopólio da saúde no estado. Isso é muito sério. Será esse o melhor cenário para o povo do Amazonas ou é o melhor cenário para os que estão ganhando com a falência aí do nosso estado? 18 horas. Agora são 6h37. Você vai conferir daqui a pouquinho no 18 Horas. Faturando alto, o Polo Industrial de Manaus fecha os 7 meses do ano com um crescimento de 0,73%. Esse é o nosso assunto em instantes, já aqui no 18 Horas. Mix. E agora nós vamos conferir tempo e temperatura. É a previsão do tempo para final de semana, hein? Amanhã, sábado e domingo com Karime Leão. Previsão do tempo. Para este sábado, a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 28 graus, a máxima pode chegar a 38 graus. Gente, calorão, tá? Mas tem aí uma chance de chuva de 90%. No domingo, não há previsão de chuva, deve ser um calorão, a máxima pode chegar a 39 graus, a mínima 30 graus, gente. E a previsão é de sol com algumas nuvens e não deve chover. Mix. Carlão. Oi. Agora, Carlão. Agora, quando são 6h38, vamos direto para Brasília. Vamos chamar o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Ele tá ok para chamar? Tá ok, tá no vídeo. Então, ok. Muito boa noite, Cadu. Bom te ver. Agora que eu tô te vendo. Boa noite, Cadu. Então, Cadu, o deputado federal Silas Câmara do Amazonas apresentou um projeto de lei que proíbe banheiros unissex em ambientes públicos e privados. Bom, tem chances de ser aprovado, Cadu? Conta pra gente. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes. Karime, as chances são poucas, viu? Porque ainda não há apoiamento político de 100% da bancada evangélica. Mas isso aí é uma questão de tempo e também de oportunidade. A intenção é colocar o projeto de lei no ar, deixá-lo pronto aí para ser usado em um momento oportuno de ataque ao governo Lula. A gente sabe que a bancada evangélica, ela vem numa cruzada contra o atual governo, diante de algumas medidas aí que contrapõem o posicionamento da bancada evangélica. Uma dessas medidas, Karime, é a resolução do Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, que é um conselho vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos, que publicou recentemente uma resolução orientando as instituições de ensino a permitir o uso de banheiros conforme o gênero que o aluno se identifica. Por exemplo, se o aluno é homem, mas se considera mulher, ele pode frequentar o banheiro feminino. Ou se a aluna é mulher, mas se ela se considera homem,
ela pode frequentar o banheiro masculino. A gente falou sobre esse assunto aqui no 18 Horas, né? É um assunto muito polêmico, né? Nem todo mundo está preparado para essa mudança nas escolas, mas a gente reforça, isso daí é uma resolução de caráter orientativo do governo federal. Quem decide é a escola, com o apoio dos alunos e também dos pais dos alunos. Isso daí não é lei, tá bom, gente? Então isso aí tem um caráter orientativo. E se a escola chegar com essa história, com essa tentativa de mudança aí na escola, ela tem que dialogar com todo mundo para antes de implementar, tá bom? Então, esse projeto do deputado Silas Câmara é uma resposta a essa resolução, que tem a chancela aí do governo federal. Qual seria a estratégia, então? Se o governo federal não atende ao pedido dos deputados, que são obreiros, pastores, bispos, eles vão, claro, reagir do jeito deles, que é criar uma lei para derrubar essa resolução, né? Essa é a forma de resposta dos parlamentares evangélicos. Agora, como esse assunto não é de hoje na Câmara dos Deputados, Karime, o projeto do deputado Silas Câmara foi apensado a outro projeto de lei de 2021, que trata do mesmo assunto. É de um deputado daqui de Brasília, também da Igreja Universal do Reino de Deus, e que pensou na mesma coisa e tá lá o projeto. Tá lá, inclusive esse projeto está tramitando muito lentamente, tá lá praticamente enterrado lá. Então, o projeto de Silas Câmara, ele foi apensado, foi incluído, o texto, né, foi incluído a esse outro projeto que tá lá enterrado. Ou seja, vai ser preciso criar uma crise política para que esse projeto evolua dentro da Câmara, ou seja, seja puxado para cima. Então, hoje, agora há pouco, né, eu falei com o deputado Silas Câmara e ele mandou a seguinte mensagem para a gente, Karime, abre aspas. Com certeza, esse projeto de lei é uma reação à quantidade imensa de iniciativas por decretos, portarias, resoluções e até teatro com peças imorais dentro das próprias estruturas do governo federal. É lamentável que num país com tantos desafios nas áreas econômica, saúde, educação e social, um governo se dedica tanto a afrontar a maioria absoluta da população e as famílias brasileiras. Fecha aspas, disse aí o deputado Silas Câmara, né? Ele é líder da bancada evangélica no Congresso Nacional, que tem a missão de tentar unir o atual governo com a bancada evangélica, porque não faz sentido você ser eternamente, durante 4 anos aí, oposição. Então o objetivo é se juntar um pouco com o Poder Executivo, que é o dono da caneta, é o dono do dinheiro, é o dono do caixa. Então o parlamentar não vai querer ser oposição, senão ele perde a eleição. Então o objetivo dele é tentar unir os dois pontos, mas ele não vem conseguindo. Porque ele não consegue, porque ele tem essa pressão dos parlamentares aí diante dessas medidas aí adotadas pelo governo federal, né? Tem até aquela história da resolução 715 que trata do aborto, a questão do consumo de drogas, do porte de drogas, uma série de questões aí que a bancada não está nada satisfeita, tem desagradado, essas medidas adotadas pelo governo têm desagradado muito, principalmente os parlamentares evangélicos. Karime e Carlão. Ei, Cadu, olha só, eu ouvi dizer, hein? Teve apresentação erótica em evento no Ministério da Saúde. Pode isso, gente, Cadu? eu vi as imagens. Você assistiu, Carlão? Não, eu vi, Nossa, eu vi um cochicho. Pela fé, vamos sério falar. Isso? Gente, vocês não têm noção do que foi aquilo. É. Uma coisa horrível. E no Ministério da Saúde, né? O que uma coisa tinha a ver com a outra? Lá? Horrível, deplorável. Que houve, Cadu? Pode isso, Arnaldo? Não pode, não poderia, né, Carlão? Mas rolou, né? Então, as imagens estão aí correndo nas redes sociais, como disse a Karime, de uma mulher, né? Uma adolescente, eu acho que uma adolescente, né, o Karime? Ela tá ali no palco. Ela tá ali dançando funk, literalmente sarrando no palco de um evento do Ministério da Saúde. Então, eu não sei porquê, eu acho que era uma apresentação para começar o evento, ou era um intervalo entre um assunto e outro. Não dá para entender por que colocaram aquele grupo ali, que é um debate sério sobre saúde pública. Exato, o que tinha uma coisa a ver com a outra? A menina se expôs toda lá, a gente viu tudo ali. Sim, quem tava ali perto viu ainda mais, né, Karime? Exato. E quem tava, além dessa menina tava dançando eroticamente, quem tava cantando era um rapaz que tava usando uma máscara, tipo uma meia calça, sabe? Que as mulheres usam, né? E aí ele botou na cabeça e cantando bate-cu. Eu não sei se é o nome da música ou se é o estilo, né? O ritmo musical. Tudo a ver com o Ministério da Saúde, né?
né? É essa questão que o Silas fala. Inclusive a nota dele fala, o teatro, né, é imoral e tal. Foi sobre isso que ele se referiu, né? Então, não tem como a bancada evangélica nesse momento se aproximar do governo mesmo, não, porque não tá fácil, né? Não foi nada bonito, né? E essa sarrada aí aconteceu durante o primeiro encontro de mobilização da promoção da saúde no Brasil. Olha o nome do evento. Isso daí abriu brecha para críticas pesadas na internet e, claro, os parlamentares da oposição caíram matando. O Ciro Nogueira, o presidente nacional do PP, né? Bia Kicis, Marcos Rogério Marinho, Bibo Nunes, Abílio Brunini, praticamente toda a bancada bolsonarista criticou. E a bancada evangélica também, a reboque, né? Como disse aí o deputado Silas Câmara. E diante dessa crise, Carlão e Karime, desnecessária, né? O Ministério da Saúde se pronunciou agora há pouco, à tarde, nota, dizendo que lamenta o episódio, que segundo eles é um fato isolado e que isso não reflete a política do órgão e nem os propósitos do debate sobre a promoção à saúde realizados nesses encontros e que vai adotar medidas para que isso não aconteça novamente. Ou seja, vai tentar tirar a pessoa que está promovendo esses eventos, né? Porque no mínimo a menina não bate muito bem, não. No mínimo. Ela tá numa outra vibe que não é saúde, gente. Talvez um baile funk seria mais a ver com a vibe, tranquilo, nada, né? Cada um no seu lugar, tranquilo. Exatamente, Karime e Carlão. Enfim, Cadu, agora falando sobre o episódio das mortes dos médicos lá no Rio de Janeiro, esse episódio pressiona o governo federal e do Rio por respostas ao crime organizado, não é não? É isso mesmo, Karime. O desfecho dessa história, né, que foi o assassinato dos 3 médicos, um deles, irmão da deputada Samia Bonfim, do PSOL de São Paulo. Esse desfecho é tão cruel, Karime, assombroso, quanto o motivo do crime. Os médicos que participavam de um congresso internacional de ortopedia, a gente sabe, né, que eles foram mortos por engano, porque os bandidos achavam que se tratava do filho de um líder miliciano. E segundo o IML, que soltou agora essa informação, agora à tarde, divulgou que ao todo os 3, né, as 3 vítimas levaram 19 tiros. Um absurdo. Foi muito tiro, né? E foi 2 tragédias, né? Uma tragédia, né, na sequência da outra. Exatamente, é isso que eu vou falar. Hoje de madrugada, a Polícia Civil do Rio de Janeiro encontrou os corpos dos supostos assassinos, né? Eles teriam sido julgados, Carlão, pelo Tribunal do Crime. E um dos juízes desse Tribunal do Crime está preso e deu a sentença por meio de videoconferência lá no presídio do Bangu 3. Aí é um absurdo. Fala tudo, aí responde tudo, né, Carlão? Que mostra que o crime organizado tem comunicação com o Estado, tem comunicação com o Poder o Poder Judiciário, né, com a questão do sistema prisional, que foi lá e liberou o computador para ele conversar, para ele julgar o cara e condená-lo à morte. Enfim, e nessa história, macabra, né, dos dois lados aí, todo mundo saiu perdendo, principalmente as famílias das vítimas, a sociedade, o poder público, né? Mas esse fato chama atenção porque coloca o Estado brasileiro contra a parede. O que o Estado fez após a execução desses médicos? Nada. E o que o Estado fez para chegar aos assassinos? Também nada. E aí o desfecho que deu foi o crime organizado. Ele cometeu o crime e jogou os assassinos. O secretário executivo de Justiça, o Ricardo Capelli, hoje ele passou o dia explicando tentando justificar, na verdade, a ineficiência do governo diante desse caso, né? Porque, e disse que o momento agora, ele está aproveitando essa oportunidade para dizer que o momento agora é de rediscutir a integração das polícias. Ou seja, ele quer interligar a Polícia Civil dos Estados por meio de departamentos de inteligência, fazer com que haja uma comunicação em nível nacional dos departamentos de inteligência para que os movimentos do crime organizado nos estados sejam monitorados de uma forma unificada. Tá certo, né? Ok, beleza. Então bora, né, gente? Bora, porque até quando a gente vai ficar nas mãos do crime organizado? A milícia mostrou com isso que ela tá bem à vontade, né, Cadu, no processo. É ela que tá mandando, né, Cadu? É isso aí. Ela que tá mandando, inclusive em Manaus, né, gente? Exato. Mas isso é uma... Principalmente em Manaus, eu diria. Exatamente. Estado do Amazonas, tá? Não é só a cidade, não. E todo o país, São Paulo inclusive. Também. Dizem que Santos está tomado pela milícia. Exato. Cadu, obrigada pelas informações. Um ótimo fim de semana. Tchau, tchau. Um abraço, gente. Valeu, até mais, Cadu. até segunda. Até segunda. Bom final de semana.
6h50. Vamos agora falar sobre os bastidores da política local com Cíntia Blink, que já está aqui ao meu lado. Cíntia, muito boa noite. Então, o que só você ouviu e viu a respeito desta treta no Tribunal de Contas do Estado envolvendo a presidente Yara Lins e o conselheiro Ari Moutinho? Conta pra gente. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão e todo mundo que tá com a gente na 100.7. Então, essa história, quem começou a ver do começo pode estar entendendo, né? Mas, enfim, ela é gigante, ela é uma série, realmente, e a situação toda é muito esdrúxula. Eu sinto que tô sendo preparada para cobrir algum tipo de reality show, não sei. Porque, na terça-feira que houve a eleição, um pouquinho antes de começar a eleição, teve a sessão da Câmara. Nesse momento, tem imagem da conselheira Yara indo cumprimentar o conselheiro Ari Moutinho Júnior. Quando eu cheguei no tribunal esse dia, porque eu fui participar, né, ao vivo, ver ali tudo que estava acontecendo, inclusive para pegar os bastidores para trazer aqui para você, e eu cheguei e me mandaram uma mensagem assim: a baixaria começou, Ari e Yara estão se desentendendo. Só que eu não tinha o contexto da coisa. E, na verdade, até hoje, a gente não sabe o que foi dito, porque foram divulgadas imagens sem áudio. E nessas imagens aparece tanto o Ari Moutinho fazendo carícias na Yara Lins, quanto a Yara também devolvendo essas carícias. No rosto, né? Passando a mão no rosto. Ele pegou no assim, braço né? dela, ela pegou no rosto dele, ele também pega no rosto dela em algum momento, ele manda beijo pra ela, todo um carinho. Se você só olhar a cena sem ver o que tá sendo dito, a partir daí eu tenho duas versões dessa história, porque o Tribunal de Contas acabou se dividindo em dois grupos, né? Pelo menos ali o pleno. E aí um lado fala assim, que foi Yara Lins, que falou em coletiva pra todo mundo ver. Ela disse que foi dizer bom dia ao Ari, porque ele não estava podendo levantar, alguma coisa assim, estava de muleta e tal. E ela foi dizer bom dia pro Ari, se dirigiu até ele, falou bom dia, e a resposta dele foi bom dia nada. E a partir daqui eu posso contar? Bom dia nada. Sua puta vadia... então pronto. Pode falar, sua lógico. Puta safada vadia. E ameaçou que vai colocar ela na PGR, enfim, fazer andar um processo que já acontece lá. E ela respondeu, pegou no rosto dele e respondeu... eu entendo, você é infeliz, você faz isso porque você é infeliz. Essa é uma versão. Hein? A outra versão fala que ela não disse bom dia. O que ela disse foi para que ele não apoiasse Érico Desterro. Érico Desterro é o atual presidente do Tribunal de Contas. Yara Lins é a presidente eleita. Érico queria que Ari fosse o presidente. Ari estava cotado para esse cargo e até outro dia ele era o preferido mesmo. Só que aí uma série de acontecimentos, mudança na lei e tudo mais, derrubaram Érico Desterro de ser o futuro coordenador da Escola de Contas e Ari Moutinho Júnior de ser o presidente. Eles ficaram sem nenhum cargo e Yara passou a ser a presidente. Isso aí já estava dado muito antes da eleição, eu trouxe isso aqui semanas antes. E aí, essa outra versão fala, ela chega no Ari e fala, não apoia Érico Desterro. Ela queria que Érico Desterro fosse o único voto nulo, o único voto em branco, de acordo com a versão do outro grupo. E aí, não foi um simples bom dia. O restante da história foi parecida, mas não foi a um simples bom dia que ele respondeu dessa maneira aí. Bom, o fato é que aquelas carícias todas não eram tão carinhosas assim. Aí precisa de leitura labial, viu? Porque na imagem, se você quiser, você consegue ver ele falando vadia. Ele diz que falou bom dia. Parece. Aí é complicado. Eu não sou metaforando, né, pra dizer o que ele disse, o que aconteceu, mas toda a história é muito ruim pro Tribunal de Contas como um todo, né? Vale ressaltar que Yara foi acompanhada dos conselheiros Josué Neto e Fabiano Barbosa, além do filho dela, que é o deputado federal Fausto Júnior, e da irmã dela, vereadora Iomara Lins. E como em política tudo é um símbolo, a advogada da conselheira Yara é a recém-contratada Catarina Estrela, que é aquela advogada que sofreu a agressão no tribunal do júri. Então, caso recente, inclusive. Porque agora, o que pode acontecer com o conselheiro Ari aí? Também tenho duas versões sobre isso. Ele pode perder o cargo, por exemplo, né? Gente, até outro dia... Caso seja comprovado.
Até outro dia, Fabian Barbosa e Josué Neto, os conselheiros mais novinhos ali no tribunal, não poderiam assumir cargo algum. E a partir do ano que vem, um deles é corregedor e o outro é vice-presidente. Então é complicado dizer, né? Tipo, tudo pode acontecer. Boi voa, amor. É verdade. Então, assim, tem duas versões para essa história. Primeiro se todas as acusações que a conselheira Yara Lins colocou na delegacia lá, que é tudo crime contra a honra, a gente cai numa injúria. Injúria é um dano moral, então ele paga ali um valor e foi, entendeu? Coisa tranquilíssima. Agora, se essa história desenvolver para um outro lado, pode acontecer sim, dele perder o cargo. E vamos lembrar que o corregedor é o conselheiro Josué Neto, que estava ao lado de Yara Lins. E o corregedor, cabe a ele dentro do tribunal, cuidar ali do que os conselheiros fazem, né? Ele, tipo, é a pessoa da ética, que seria da comissão de ética dentro de uma assembleia, ele é dentro do conselho, do Tribunal de Contas. E essa história, ela não parou só na coletiva, viu? Teve a coletiva com muita imprensa, Ari Moutinho Júnior respondeu por uma nota super tímida, não foi como a Yara que fez uma coletiva, dizendo que ele desconhece essa narrativa, que ele ficou muito surpreso com tudo isso, que ele não fazia ideia que isso aconteceria. E ele só emitiu uma nota, mas ele acho que não falou com ninguém. Ele chegou a dar entrevista, ele não respondeu a nossa equipe de reportagem. Eu tentei bastante, mas ele não quis falar comigo, viu? Então nossa equipe de reportagem também não. Depois, Eu continuarei tentando. Se ele ouvir, eu penso que ele pode querer conversar com a gente. A gente só quer ouvir o outro lado. Sim, é realmente isso. Exatamente. Yara Lins foi à Assembleia Legislativa, onde ela foi recebida pela deputada Alessandra Campelo, que cuida da Comissão da Mulher. A Alessandra Campelo que tem um trabalho super forte nessa questão de proteger mulheres e tudo mais. Mas ela fala mais sobre violência física, mas também fala de violência verbal e tudo mais. Ela também estava presente ali as deputadas Joana Dark, Débora Menezes e o delegado Péricles. Conselheira Yara Lins foi lá para denunciar aí agressões machistas contra ela e, de acordo com a deputada Alessandra Campelo publicou, estamos dando apoio à conselheira, vamos acompanhar mais esse caso. No Brasil, as mulheres, inclusive, que ocupam cargos de chefia, também são vítimas de assédio, discriminação e machismo, publicou a deputada Alessandra Campelo. E é isso, vou continuar acompanhando esse caso para saber o que acontece aí nos próximos capítulos. Valeu, Cíntia. Obrigada, Cíntia Blink. Bom fim de semana, até segunda. 18 horas. Esporte. Amanhã é o grande dia para o futebol amazonense, dia de decisão para o Amazonas Futebol Clube se classificar para a Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. André, os ingressos, inclusive, André, ainda tem algum lá ainda? Olha, muito boa noite a todos. Olha, os ingressos para o jogo entre Amazonas e o Botafogo da Paraíba neste sábado, Carlão, estão esgotados. A informação foi divulgada pelo clube amazonense responsável pela operação de venda. Ao todo foram vendidos 44.500 as 500 entradas de ingressos. A partida acontece amanhã, às 18 horas, que é no horário de Brasília, mas aqui é 5 da tarde na Arena da Amazônia. E essa partida ela pode marcar o segundo maior público da arena. E a Confederação Brasileira de Futebol escalou aí o árbitro Ramon da FIFA de Santa Catarina para apitar o jogo entre Amazonas e o Botafogo da Paraíba, que vai acontecer amanhã. A partida vale o acesso à Série B para o clube amazonense. Agora, para encerrar aqui por causa do tempo, Boca Juniors vai enfrentar o Fluminense na decisão da Copa Libertadores, O Boca garantiu a vaga ontem à noite no Allianz Parques com uma vitória sobre o Palmeiras por 2-0 na disputa de pênaltis. A equipe argentina chega aí à 12ª final de Libertadores. A eliminação fez o Palmeiras perder pelo menos 36.700.000 reais, que foi o prêmio reservado ao vice-campeão. Em caso de título, o campeão de 2023 ganhará aí 94.500.000 reais. Um bom dinheiro, Nossa, uma boa grana. Obrigada, André, pelas informações. Bom fim de semana. Valeu, André Meirelles. Bom final de semana até segunda, agora 6h59. 18 horas. E seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas.
O último boletim do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, comprovou em números a gravidade da falta de chuva na região. Nos últimos meses, em toda a região amazônica, os acumulados de chuva ficaram abaixo da média. Os maiores déficits ocorreram principalmente na parte centro-norte. Na estação meteorológica em Manaus foram registrados 130,9 milímetros, muito abaixo da média, que é de 202,2 milímetros. E a previsão do INMET não é nada boa. A tendência é de chuva abaixo da média até o começo do ano que vem, principalmente no norte e leste da Amazônia, onde estão as nascentes do rios importantes como o Rio Negro, por exemplo. Por isso, as medidas prometidas pelos gestores públicos devem ser implementadas e com urgência, pois a necessidade de ajuda deve aumentar nas áreas mais atingidas pelas vazantes. 18 horas. Agora 7h01 praticamente. Boa noite, Karime. Valeu, bom fim de semana. Um beijo, até segunda. Até segunda, bom fim de semana. Você ouviu 18 horas.